o povo venezuelano precisa, de alguma forma, enfrentar o regime. Isso que é o mais dramático, né, professora? Extremamente dramático, porque a gente, pensando a situação da Venezuela, cabe aqui lembrar que logo que começou esse regime chavista, antes até do Maduro, eles fizeram o desarmamento da população. Então, hoje, na Venezuela, há um número gigantesco de generais e o monopólio da força está com o Estado. E toda vez que a gente vê o monopólio da força, que é o uso dos instrumentos de defesa, que eu não vou nomear aqui, mas todo mundo sabe do que eu estou falando, quando esse monopólio está na mão do Estado, é o cenário perfeito para se implementar uma ditadura. Então a gente viu aí os venezuelanos, sim, saindo às ruas, e tivemos inclusive óbitos. O regime do Maduro persegue as pessoas em casa, porque ele já conseguiu se instalar há muito tempo e tem aí o monopólio da força. Então é isso que está garantindo o Maduro no poder. E quando a gente fala em ditaduras, eu vou recomendar pela enésima vez aqui no canal o Gene Sharp, que é um grande estudioso e com os seus métodos de ação não violenta, eles já conseguiram debelar ditaduras ao redor do mundo, diversas. Então, da Ditadura à Democracia, do Gene Sharp, é um livro obrigatório para todo brasileiro, e ele fala justamente sobre isso, sobre as forças externas. A ditadura, ela nunca vai cair por mão de força externa, e se ela cair, vai surgir uma outra ditadura, talvez até mais cruel no lugar. Então, o que garante a democracia é a descentralização do poder, é esse poder estar dividido entre os diversos grupos de interesse da sociedade. Tanto que aqui no Brasil a esquerda ainda não consegue implementar a ditadura, porque por mais que a gente discorde, por exemplo, de um Arthur Lira, mas há interesses conflitantes. Então, diversas vezes o governo não conseguiu implementar as suas propostas porque os interesses do governo barram nos interesses do Arthur Lira. Não estou falando que o Arthur Lira pensa na população, ele pensa nos interesses dele. Aliás, isso é normal. Mas quanto mais diluído tiver o poder, maior a chance de debelar a ditadura. As pessoas precisam entender isso. As forças externas são importantes? Sim, a gente está vendo aqui no cenário brasileiro também algumas movimentações na política externa, em especial nos Estados Unidos, que podem sim nos ajudar, mas isso depende também do trabalho que é feito aqui internamente. Agora, passando diretamente para esse quesito das eleições, da votação na Venezuela, sabe que, por mais paradoxal que seja, nesse ponto, eu sinto inveja da Venezuela, porque lá eles têm, eu estou falando da eleição na Venezuela, atenção, Suprema Corte, se estiver assistindo, estou falando da eleição na Venezuela. Lá na Venezuela, eles têm o voto impresso. Então, eles digitam o número na urna, tem o impulso eletrônico, mas tem também um papel que é colocado numa urna. Então, essa é a grande dificuldade da apresentação das atas eleitorais. Aqui no Brasil é muito fácil, apresenta-se a ata eleitoral e daí todo mundo já acredita e já, né, proclama ali o resultado e ai de quem discordar. Mas lá na Venezuela, o Maduro não pode apresentar as atas, porque essas atas têm que fechar com o papelzinho. E quando vai fazer essa confrontação do que está na ata e quantos votos tem na urna, é aí que a porca torce o rabo, como dizem. Então, a gente precisa também que os nossos maravilhosos parlamentares tragam de volta essa pauta que é tão importante para todo mundo que gosta de democracia, que não importa se é direita ou se é esquerda, até porque, desde o início lá, o próprio PDT, o Lula já reclamou também, que a gente possa novamente debater na nossa sociedade a necessidade de implementação de mais uma camada de segurança ao nosso sistema eleitoral, Marco. E isso coloca... Bom dia, Adriele Jorge. Bom dia. A sua imagem Bom dia a todas vocês e todos vocês. Tá escuro, a Adriele está a cinza. Todos. Bom dia Coração a todos. cinza. Não gostou do debate ontem? Depois a gente vai falar do debate. Foi morno, né? Mas enfim. Morno. Mas eu queria jogar para a Júlia uma outra matéria também que aproxima muito o Brasil. Na verdade, em vários aspectos, o Brasil está atrás da Venezuela em se tratando de liberdades e de redes sociais,
Mas, olha só, que curioso isso. Um prefeito foi preso, né, com uma acusação estranha, né, uma acusação de corrupção que foi utilizada pela ditadura do Maduro para prendê-lo. E há um prefeito opositor. O Ministério Público da Venezuela detém líder político da cidade de Maracaibo. O partido nega acusações e fala em perseguição. E aí entra um ponto, Júlia, que tem muito a ver conosco aqui. Não importa se a instituição existe. O fato da instituição existir não quer dizer que ela está automaticamente blindada de interesses espúrios, de concertações malignas e de perseguição ampla, geral e restrita. Bom dia a todos novamente. Bom dia, Adriles, querido, bom te ver por aqui. Espero que você esteja com energia aí nessa reta final e que São Paulo saiba reconhecer pessoas de coragem, né, que se dispõem a exercer um papel político, o que é bastante arriscado num país como o nosso. Marco, o que a gente vê na Venezuela só é possível de ter chegado nesse ponto porque houve o absoluto aparelhamento do Poder Judiciário. Quando você tem o Poder Judiciário cooptado pelo regime, já era. Você não tem a quem recorrer, né? A gente sabe que a pior ditadura é a do judiciário. Então, como você muito bem colocou, não é porque existe instituição, tribunal superior, instâncias recursais, que também são outros tipos de instituição, não significa isso por si só que você tem o pleno funcionamento do poder. Assim como a exclusiva, analisar exclusivamente, olha, eu tenho eleições, então eu tenho democracia? Não necessariamente. Mais do que ter instituição, mais do que haver atos relacionados ao funcionamento da instituição, é importante que a gente faça análise do processo do funcionamento da instituição. Então, na Venezuela, a gente viu o Tribunal Superior deles, a instância máxima da justiça, declarou a vitória de Maduro, a despeito da apresentação das provas, porque as provas já haviam sido analisadas lá. Não 100% das atas foram apresentadas, mas em torno de 70%, 80% das atas que foram apresentadas já davam uma vitória irrecorrível para o candidato da oposição, para o González. Mas, independente disso, foi declarada a vitória e mais. Aquelas pessoas que contestassem foram ameaçadas de ser presas, assim como várias já foram presas. Eu quero aqui até destacar que eu faço parte de um grupo, né, de mulheres internacional, mulheres libertárias, e uma das líderes, que é a Maria Opereza, ela foi presa e até hoje nós não sabemos, nós não temos nenhuma notícia dela. Inclusive, ela pode estar morta neste momento e nós não sabemos. Então, é sempre uma evolução. As ditaduras, elas vão sempre tomando liberdades e sempre com belas justificativas. É importante a gente falar sobre isso, porque a tomada de liberdade acontece sempre em prol de um bem maior. Como a professora muito bem falou aqui, quando a população venezuelana perdeu a liberdade de ter as suas armas e de poder se defender, é porque, em tese, o cidadão venezuelano ele já estaria protegido pela polícia, pelas instituições nacionais, então era desnecessário que ele permanecesse armado. A gente também vê isso no Brasil, por exemplo. Se a gente, neste momento, tivesse que fazer uma desobediência civil, nós, brasileiros, nós não teríamos condições de nos opor. Inclusive, quem se opõe é perseguido. Inclusive, eu quero até mencionar aqui que em 2022, a campanha do candidato presidente Bolsonaro teve que retirar do ar a propaganda que falava da associação de Lula a Maduro. Vamos lembrar disso, o Tribunal Superior Eleitoral exigiu, sob o argumento de que era uma mentira, de que era uma desinformação, a retirada dessa propaganda do ar. E hoje é claríssimo e evidente a relação próxima que o presidente Lula nutre com Maduro. Houve alguns desgastes ultimamente, mas ele chegou a dizer que não existia ditadura na Venezuela e que a democracia é relativa. Então, a gente já vê isso acontecendo no Brasil, e eu falo isso com grande tristeza, né? A interferência total do judiciário. E como a professora muito bem falou, lá, pelo menos, eles têm condições de apresentar uma contraprova. Aqui, nem isso nós temos. Aqui é pior ainda. Sim.
E tudo isso que a Júlia e a professora Paula falaram, Adriles, vai na linha que a gente tem batido aqui constantemente, né? O negócio está tão maluco na Venezuela, mas aqui no Brasil não está muito diferente, não. Eu vejo essa outra matéria aqui, Natal antecipado na Venezuela, aposentados protestam contra Maduro. Os idosos não sabem como sobreviver com a aposentadoria de R$19 por mês. Cesta básica custa quase R$3.000. Mas assim, por quê, né? Você fala, poxa vida, século XXI e o Natal foi adiantado por um ditador na Venezuela. A gente consegue retrucar isso daqui, essa matéria, com acho que umas 500 ou milhares de posturas completamente insanas do nosso Supremo Tribunal Federal. Não muda muita coisa. A gente vive uma distopia bizarra, Drilis. Bom, a Venezuela tem algumas vantagens em relação ao Brasil, inclusive. A Venezuela tem Twitter, né? Eles suspenderam, mas por tempo limitado. Aqui você não tem previsão de volta. A questão que se coloca é a seguinte: quando você tem uma ditadura, você tem um regime em que a realidade não mais importa. Você tem um ditador que coloca o Natal quando ele bem entender. Você tem um ditador que fala subjetivamente o que é um crime, baseado numa lei, numa interpretação da lei, numa deturpação da lei. Você tem um ditador que fala que qualquer tipo de opinião é uma ameaça à democracia, qualquer tipo de opinião é uma ofensa à liberdade de expressão com responsabilidade. Nesse sentido, o Brasil é igual à Venezuela. Igual, ou se não pior, porque eventualmente se a Venezuela realmente mata e tortura pessoas, aqui você arruína e mata pessoas em vida. Você tira o emprego, você tira o sustento, a conta bancária, você tira o meio de subsistência, você tira a liberdade, você tira o meio de expressão. Você transforma uma pessoa num zumbi, que ela não pode dizer rigorosamente nada em favor da sua liberdade, em favor da sua maneira de ver a realidade, né? As atas, todo mundo sabe que o Maduro perdeu as eleições, todo venezuelano sabe que a Venezuela é uma ditadura, assim como no Brasil. Todas as pessoas, a maioria das pessoas que percebe o que está acontecendo, sabe que o Brasil é uma ditadura. Aqui você tem uma coisa que é singular em todo o mundo. Você tem uma grande mídia que é anuente à ditadura brasileira, espontaneamente. Lá na Venezuela, as grandes mídias foram cooptadas, foram destruídas, foram realocadas, recolocado gente lá dentro, que é gente de governo. Aqui não. Aqui não. As mídias aqui anuíram e aderiram a uma ditadura por um princípio ideológico. A ditadura brasileira começou nas universidades, nas escolas, pela ocupação dos espaços culturais, artísticos, intelectuais, culturais. Quando você tem um modo único de ver a realidade, a saber, um modo pseudo-progressista de esquerda, quando você aboleta de gente todas as instâncias socioculturais e de elite econômica, você acaba, você destrói com a liberdade de expressão real. A ditadura no Brasil começou com essa cultura e se incrustou nos meandros políticos. Nos meandros políticos passou para coisa pior ainda, para o judiciário. A gente tem uma ditadura do judiciário, você não tem a quem recorrer, você não tem meios de informação. O governo federal foi realocado, tiraram um homem da cadeia para colocar na presidência. Pessoas morrem na cadeia, pessoas não podem falar, pessoas não podem dizer o que está acontecendo. A maior rede social de informação do mundo foi retirada. Então você tem uma ditadura perfeita. Porque é uma ditadura, porque a Venezuela, todo mundo sabe que é uma ditadura, dentro e fora do país. Aqui você tem esse discurso pseudo-democrático, que aqui se contrapôs a possibilidade de se criar uma ditadura no governo Bolsonaro, que é uma coisa completamente estapafúrdia. Você tem institutos de pesquisa dizendo que a liberdade de expressão hoje é muito maior do que na época do Bolsonaro. Liberdade de expressão para quem? Liberdade de expressão para endossar o governo, para endossar o judiciário, para a grande mídia, tem toda a liberdade dentro do escopo daquilo que ela concorda com o ditador. Entendeu? O que a gente vive no Brasil é um mundo bizarro. Nesse sentido, por isso que eu falo que é pior que a Venezuela, porque a Venezuela é uma ditadura escancarada. Aqui é uma ditadura macia, soft, que elimina simbólica e realmente as pessoas, sem que a maioria da população saiba, porque não chega a informação. E o fato da gente batalhar aqui para furar bolha, e eu ficar muito... A gente já se manifestou várias vezes sobre
como furar essas bolhas, e é engraçado porque a Paula falou sobre forças do Centrão. Ao mesmo tempo que eu já ouvi muito liberal falar que as forças do Centrão impedem o Brasil de se tornar uma ditadura comunista, hoje eu vejo exatamente o oposto. As forças do Centrão têm alimentado o complexo industrial da perseguição e da censura do Supremo Tribunal Federal, têm anuído com isso e têm cooptado, inclusive, novos agentes. O Zema é um, Tarcísio é outro. Eu vi até agora, só ouvi o Jorginho falar lá de Santa Catarina sobre como ele é a favor do impeachment, etc. Caiado desapareceu. Não tem um governador de estado que assumiu a bandeira do impeachment do Moraes.